Vamos agora fazer um exemplo de aplicação com internacionalização em JSF. Lembrando que esse conceito ele é muito importante, pois ele facilita depois a tradução da sua aplicação para diferentes línguas, ok? Línguas estas que podem ser aí ou selecionadas por um usuário, por exemplo, ou que poderiam simplesmente ser adequadas aí automaticamente em relação à língua do sistema operacional que ele está utilizando, ok? Bom, então para iniciarmos a nossa aplicação, eu vou acessar aqui a opção de projetos e dentro de pacote de código-fonte, eu vou criar um pacote. Selecionando a opção novo, pacote Java. Vamos colocar aqui, por exemplo, com.keywords, de palavras-chave em inglês. Dentro desse pacote com.keywords, eu posso adicionar os arquivos que conterão aí as legendas da minha aplicação. O arquivo que é utilizado para esse fim é um arquivo de propriedades. Vocês podem resgatá-lo aqui acessando a opção Outros. Na janela da esquerda, selecione lá embaixo a última opção Outros e ao lado direito vocês encontrarão Arquivo de Propriedades. Cliquem em Próximo e coloquem aí então um nome no seu arquivo, como por exemplo, vou colocar aqui Keywords também. Muito bem. O arquivo de propriedades ele funciona numa relação chave-valor. Então nós podemos colocar aqui uma chave e um valor. Então vou colocar a chave sempre em inglês. Então a chave name significa nome. A chave age vai significar idade. E eu vou colocar aqui uma chave welcome dizendo seja bem-vindo. Okay, apenas 3 chaves aqui para podermos testar a nossa aplicação. Muito bem. Bom, o próximo passo, então, para utilizarmos a internacionalização é editarmos o arquivo facesconfig. O arquivo facesconfig ele deve ser criado aqui dentro da pasta webinf. Então vamos clicar com o botão direito do mouse, selecionar a opção Novo, vamos vir aqui em Outros. Na janela da esquerda selecione Java Server Faces e na da direita localize JSF Faces Configuration ou configuração JSF. Clique em Próximo, ele já vai deixar o nome padrão do arquivo, que é facesconfig, e dê um finalizar. Muito bem. Ele acabou de criar aqui o arquivo facesconfig, o arquivo padrão de parametrização da linguagem JSF. Então nós vamos colocar aqui algumas tags. A primeira delas é a tag application. Já vou aqui inclusive fechá-la. Muito bem. Aqui dentro da tag application, nós vamos configurar aqui a internacionalização. Em primeiro lugar, eu vou definir localconfig, que é a configuração de local, e dentro da tag localconfig, eu vou determinar qual é o locale padrão, ou seja, qual que é a localização padrão. Vamos dizer que será inglês. Muito bem. Bom, agora mais abaixo, nós vamos apontar aqui por meio de uma tag Resource Bundle. Já vou até fechá-la também. Dentro de Resource Bundle, nós vamos definir aqui o base name, ou seja, qual é o arquivo base das nossas traduções, apontando inclusive o caminho que ele está localizado. Então lembrando, eu coloquei com.keywords e o arquivo chama-se também keywords. Então por esse motivo, aqui o base name será com.keywords. E aí basta fechar a tag. Na linha de baixo nós vamos referenciar através de uma tag var um nome de variável que será utilizado toda vez que quisermos coletar uma legenda lá do arquivo de propriedades. Então, por exemplo, MSG. Então, toda vez que nós formos querer referenciar uma legenda lá do arquivo de propriedades, basta utilizarmos a variável MSG. Ok? Bom, muito bem. Então, vamos agora para a criação da nossa página JSF.
Então, vou clicar aqui em Projetos. Vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o Web Pages. Vamos selecionar a opção Novo. E eu vou, então, solicitar aqui em Java Server Faces uma JSF Page, ou página JSF. Vamos colocar aqui exemplo, tradução, e vou finalizar. Muito bem, aqui está o nosso arquivo. Então, vamos deixar aqui essa legenda padrão. Ok, então vamos lá. A primeira coisa que faremos, nós vamos chamar aqui o h:output text. E nesse primeiro output text, eu vou colocar aqui o seu valor correspondente àquela variável que nós criamos. Então, a variável chamada msg. E olhem só, quando eu coloco o msg, ele já traz uma lista de opções com todas as chaves que eu tenho no meu arquivo lá de propriedades. Então, por exemplo, vamos colocar aqui a opção welcome. Message.welcome. E fechar aqui. Olhem só, já estou referenciando. Muito bem. Agora eu vou aqui colocar um pula-linha e vamos colocar outra tag h, também uma output text. Vou colocar aqui um value e vamos chamar o segundo atributo lá do arquivo, msg.name. E logo à frente eu vou solicitar que seja digitado aí o nome do usuário. Então vamos colocar, por exemplo, uma input text aqui. Apenas para melhorar a visualização, vou criar um panel grid aqui em cima. Panel grid com uma quantidade de colunas igual a 2. Okay. E aqui embaixo vou já fechar o panel grid antes que eu me esqueça. Muito bem. Agora vamos repetir isso aqui. Output text, o value aqui, novamente referenciando o arquivo de propriedades, msg.age, input text. Muito bem. Então, nosso arquivo acaba de ser criado e temos 3 referências aqui, então, ao nosso arquivo de propriedades. Vamos tentar executar esse arquivo. Então, vou vir aqui em Propriedades, direita do mouse, Run File. Muito bem. Olhem só, nosso arquivo foi renderizado, com a mensagem Sejam Bem-vindo, e aqui as caixas para digitação das informações. Muito bem. Bom, apenas agora para fazermos um teste, vamos imaginar que eu queira, por exemplo, trocar aqui essa mensagem de Seja Bem-vindo, eu queira colocar um outro texto, esse já está parametrizado no arquivo de propriedades. Vamos supor que eu queira ainda alterar o título da janela e queira adicionar um botão. Muito bem. Então, voltando lá ao nosso arquivo de propriedades, eu posso tanto alterar um texto, por exemplo, Seja Bem-vindo ao nosso website. Então, eu posso alterar aqui uma mensagem, eu posso ainda acrescentar mais propriedades de acordo com a minha vontade, como por exemplo, página de cadastro. Vamos criar uma nova propriedade chamada title. E para finalizar, eu vou colocar aqui um avançar. Obviamente, uma informação importante, um reforço muito importante. Eu estou colocando o nome das chaves em inglês, mas isso não é uma obrigação, ok? Você poderia criar todas as suas chaves em português. Então vamos colocar aqui Advance como avançar. Então voltando na nossa página XHTML, eu vou aqui no Title, referenciar também lá a nossa variável, msg.title. E aqui embaixo, para finalizar, eu poderia colocar, por exemplo, um command button, cujo value
seja correspondente também a, a uma variável lá do meu arquivo de propriedades. Então, aqui, advance. Muito bem. Vamos salvar o arquivo, né, clicando aqui no disquetinho. E aí vamos voltar à página e recarregá-lo. Vejam só, ele já alterou o título para a página de cadastro, aquele texto que já estava definido eu pude alterá-lo muito facilmente, adicionei um botão aqui com a label de avançar. Então vejam como esse recurso é interessante. O código da nossa página fica bem limpo, sem aqui referências diretas, e a sua aplicação ela pode ser facilmente traduzida por uma pessoa que simplesmente cria um novo arquivo de propriedades, adicionando ao final do arquivo as informações correspondentes ao seu país. E daí então, sua aplicação será totalmente traduzida.